Então, senhor João Carlos de Medeiros Ferraz, isso... Senhor Ferraz, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. E se o senhor utilizasse esse direito, isso não lhe traria prejuízos. Mas é sabido que o senhor fez um acordo com o Ministério Público Federal, através do qual o senhor renunciou a esse direito ao silêncio. E o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Ferraz? Perfeitamente. O senhor pretende manter esse acordo? Sim, senhor. Senhor Ferraz, então nessas condições eu vou advertir o senhor, embora o senhor esteja aqui como acusado, o senhor não tem o direito ao silêncio e o senhor tem a obrigação de dizer apenas a verdade aqui perante a justiça, certo? Perfeito. Se o senhor faltar com a verdade, além de o senhor responder por o crime de mentir em juízo, o senhor também corre o risco de perder o seu acordo, certo? Perfeitamente. Senhor Ferraz, o senhor trabalhou na empresa Sete Brasil? Sim. A partir de quando? Maio de 2011. Qual que foi o cargo que o senhor ocupou? Diretor-presidente. O senhor permaneceu até quando nessa situação? Abril de 2014. Antes de maio de 2011, o senhor trabalhava onde? Na Petrobras. Qual que era a posição do senhor na Petrobras, Era a última? Gerente geral de finanças. Desde quando que o senhor tinha essa posição de gerente geral de finanças? Desde 2009. Tenho quase certeza, 2009, início de 2009. Quem convidou o senhor para ir para a Sete Brasil? Foi o diretor de finanças, Almir Barbaça, e o meu chefe imediato, Pedro Bonésio, que era gerente executivo de finanças. O senhor Pedro Barusco, o senhor conheceu lá na Sete Brasil? Já conhecia antes, sim, conhecia o Barusco na época da Petrobras e conheci o Pedro Barusco na Sete Brasil. Ele esteve aqui em juízo, ele descreveu que havia um acordo de pagamento de propinas pelos estaleiros contratados pela Sete Brasil. O senhor pode me esclarecer o que foi isso, se isso ocorreu mesmo? Sim, senhor, ocorreu, conforme inclusive consta dos termos do acordo que eu celebrei com o Ministério Público. Esse esquema foi implantado pelo próprio Barusco e, pelo que ele me informou, em conjunto com o João Vacari. Os dois negociaram com os estaleiros o pagamento de uma comissão de 0,9% sobre o valor total de cada contrato. Então, cada estaleiro ia pagar 0,9% do valor total contratado. Esse 0,9%, também de acordo com o que o Barusco me reportou na época, seria dividido em 3 partes. 2/3 para o Partido dos Trabalhadores, na pessoa do seu João Vacari, e o restante dividido em 2 partes iguais. Uma parte indo para pessoas da Petrobras e outra parte seria destinada a executivos da Sete Brasil. Num primeiro momento, eu e o Barusco, e num segundo momento, 1 ano e pouco depois, com a chegada do Eduardo Musa, ocupando uma nova diretoria da Sete Brasil, essa última parte que é destinada aos executivos da Sete Brasil, foi dividida então em 3 partes iguais, uma para o Pedro Barusco, uma para mim e outra para o Eduardo Musa. O senhor recebeu valores? Eu recebi uma parte desse valor. Quanto que o senhor recebeu? Aproximadamente. Doutor Moura, eu não quero faltar a verdade, que eu não posso. Então, certo. Eu não tenho certeza do valor. Mas acredito que foi entre 1 milhão e 2 milhões de dólares. E o senhor recebeu onde esse valor? No Banco Kramer, na Suíça. O valor exato, doutor Moura, consta dos termos do acordo. Então, eu não me recordo do valor. Uhum. Mas foi no Banco Kramer, na Suíça, numa conta aberta no final de 2011. Conta no seu nome? Conta em nome Não, é uma conta que foi estruturada pelo próprio banco. Na época, eu e o Pedro Barusco, nós tínhamos ido a convite da Petrobras no Grande Prêmio de Monza, na Itália. E, na oportunidade, nós encontramos um banqueiro do Banco Kramer
E esse banqueiro conversou, me explicou como era toda a estrutura, como é que seria feita a abertura da conta. A abertura dessa conta estava associada também à criação de uma empresa offshore. Uma seria em Luxemburgo, outra seria no Caribe. Então essa estrutura, segundo o banqueiro, daria mais solidez, maior segurança, e foi o próprio banco que abriu toda essa estrutura. Você abriu uma conta ou mais de uma? Uma conta. E é em nome de uma offshore? Sim, em nome de uma offshore. Qual seria essa offshore? Firasa. Firasa. E o senhor efetivamente recebeu depósitos nessa Recebi 3 depósitos. Quem efetuou esses depósitos? Foi o senhor Guilherme de Jesus, que era representante do estaleiro Jurong. Esse acordo de pagamentos de propinas abrangiam também outros estaleiros ou só o estaleiro Jurong? Abrangia todos os estaleiros. Cada estaleiro contratado pela Sete Brasil, foram 5 estaleiros, deveria pagar no total, pelo que me reportou o Pedro Barusco, 0,9% do valor contratado. Só que depois o Pedro Barusco me informou que ele havia fechado um acordo com o Renato Duque e o João Vacari, no sentido de, ao invés de cada pagamento ser dividido da forma como eu expliquei antes, eles dividiram de uma forma que um estaleiro ia fazer o pagamento integral para uma pessoa, o outro estaleiro ia fazer o pagamento integral de outra pessoa, de tal forma que a soma geral resultasse naquela proporcionalidade que eu me referi. Quando eu lhe perguntei o quanto o senhor recebeu, o senhor disse que recebeu parte dos valores. Essa parte significa que o senhor não recebeu tudo o que lhe era devido pelos acertos? Sim, porque os pagamentos deveriam ser feitos ao longo da obra. A obra, o total de prazo da obra iria durar mais ou menos 15 anos, dependendo do estaleiro. No caso do Atlântico Sul, no caso do Rio Grande, que é um estaleiro que pegou menos obra, então ia durar mais ou menos 10 anos. Então, esses pagamentos seriam feitos ao longo do período da obra, não seria tudo feito de uma vez. Então, esse 1 a 2 milhões é apenas o começo do... Era uma parte do total. E o senhor recebeu só do estaleiro Jurong ou também recebeu de outros estaleiros diretamente? Só do estaleiro Jurong. Na verdade, eu recebi do representante do estaleiro Jurong. Perfeito. O grupo Keppel-FELS o senhor conhece? Conheço. Conhece o senhor Zuiz Kornick? Conheço. O senhor tem conhecimento se o grupo Keppel-FELS também participava desse esquema? Sim, era um dos estaleiros contratados da Sete Brasil. Estaleiro Brasfels, isso? Estaleiro Brasfels, sim. E eles também tinham acertos de pagamentos, de propina? Pelo que o Barusco me reportou, sim. Na verdade, doutor Moura, eu nunca conversei diretamente com nenhuma pessoa jurídica ou física a respeito desses pagamentos. A única pessoa que eu conversei a respeito desse assunto foi o Barusco, que se encarregou de fazer a centralização de tudo. Então, foi com ele que eu me reportava, ele que me esclarecia todos os fatos relacionados a esse assunto. E sim, ele me reportou que todos os estaleiros contribuíam e que o Brasfels, os recursos a serem pagos pelo Brasfels não seriam destinados aos executivos da Sete Brasil, mas seriam destinados a outra pessoa, se não me engano, ao próprio, o que seria, que ele chamou de Casa 1, as pessoas, os executivos ligados diretamente à Petrobras. Por que os executivos da Petrobras recebiam? Por que eles entravam na divisão? Eu imagino por conta de toda a estrutura que foi, segundo o Barusco, até para me convencer a participar do esquema. O Barusco foi quando eu cheguei na Sete Brasil, ele me falou dessa estrutura, que existia isso, que já estava tudo negociado, tudo pronto. Naquela época só com o Atlântico Sul, porque a Sete Brasil ainda não tinha contratado os outros estaleiros. O único estaleiro contratado efetivamente era o Atlântico Sul para 7 sondas. Então o Barusco me explicou que já estava tudo estruturado, tudo organizado, e que essa divisão incluiria a Petrobras, porque era uma estrutura que ele já vinha trazendo de dentro da Petrobras. Ele estava replicando a estrutura que ele já tinha dentro da Petrobras para dentro da Sete Brasil. Quem dentro da Petrobras recebia? Certamente Renato Duque, foi o que o Barusco me falou. Outras pessoas eu não tenho certeza, eu tive conhecimento através do desenvolvimento dos inquéritos. O senhor chegou a falar com o senhor Renato Duque a esse respeito? Sobre pagamentos, não. Eu conversei com ele sobre outros assuntos, mas sobre pagamentos, não.
A única pessoa que eu falava sobre pagamento das comissões era o Pedro Barusco. Tá. O senhor João Vaccari, o senhor conheceu? Conhecia. Nesse contexto que o senhor era presidente lá? Sim. Eu só fui conhecer o João Vaccari bem depois que eu cheguei na Sete Brasil. Num dado momento, o Pedro Barusco, que era diretor da Sete Brasil também, era o diretor de operações, ele me falou que o Vaccari queria me conhecer, porque ele não me conhecia. E ele organizou um encontro, um jantar em São Paulo, num restaurante, salvo engano meu, Bassi, eu não tenho certeza, mas acho que foi no Bassi, onde estiveram presentes eu, o Barusco, o Renato Duque e o João Vaccari. Então nós quatro conversamos e a conversa no início fluiu bem. Não foi conversado imediatamente sobre comissão, a gente foi falando sobre outros assuntos e num dado momento eles falaram sobre a comissão dos estaleiros e que eles tinham desejo de aumentar ainda mais essas comissões, de que não só os estaleiros contratados pela Sete Brasil pagassem essas comissões, mas também os operadores de sondas. Só um pequeno parênteses para esclarecer melhor essa situação, doutor Moro. A Sete Brasil, ela não tinha capacidade de operar, ela não tinha tecnologia de operar. A Sete Brasil, o conceito da Sete Brasil, e por isso por isso que acabou dando certo o resultado da Sete Brasil, para os objetivos da Petrobras, que era construir sondas no Brasil sem riscos para a própria Petrobras e que gerassem taxas de afretamento das sondas dentro dos padrões internacionais, mesmo para sondas construídas no Brasil, sondas essas mais caras por serem construídas no Brasil. Mas para a Petrobras, o pagamento que ela fazia, que era o afretamento com a operação, era um afretamento, era um valor de mercado. E como isso deu certo? Deu certo porque o conceito da Sete Brasil é associar quem conhece muito de operação de sonda, que são as empresas de perfuração, mas não tem capacidade financeira, não tem balanço suficiente para suportar grandes construções ao mesmo tempo, com uma empresa que era o oposto, tinha um grande balanço, uma grande capacidade financeira, mas que não tinha conhecimento na operação, na tecnologia de operar sondas. Então, o que houve, no caso, foi uma associação entre Sete Brasil e esses operadores. Então, duas empresas estrangeiras foram associadas com a Sete Brasil, a Cidril e a Odfjell, as duas norueguesas. Sim. E outras 4 empresas brasileiras, também de operação de sonda. Então, nesse jantar, quer dizer, como já havia essa associação, esse jantar ocorreu bem depois, já havia essa associação, a Sete Brasil apresentou propostas para a Petrobras em conjunto com esses parceiros. Não foi a Sete Brasil apresentando proposta para a Petrobras na licitação das 21 sondas. Foi uma proposta conjunta entre Sete Brasil e essas 6 empresas. Então já havia acordo, já havia quase um acordo de acionistas, na verdade um termo de acordo de acionistas assinado. As coisas já estavam bem avançadas. E nesse jantar, o Renato Duque e o João Vaccari propuseram de se cobrar comissões também desses parceiros da Sete Brasil. E eu falei, de jeito nenhum, isso aí não vai acontecer, não aceito esse tipo de situação, isso aí já foi muito difícil celebrar esses acordos com essas empresas, e eu não aceito esse tipo de coisa. Então, foi ali que eu conheci o João Vaccari, foi nesse jantar. Então foi feito nesse jantar essa proposta expressa da parte deles de, quando fala comissão, o senhor quer dizer propina, né? Exatamente. Calculado em cima do valor do contrato. Calculado em cima do valor do contrato dessas empresas também. E diante dessa sua reação negativa, houve algum desdobramento disso? O desdobramento foi que assim que o jantar acabou, eu e o Barusco voltamos para o hotel, que a gente estava em São Paulo, nós voltamos para o hotel, eu falei para o Barusco no táxi, Barusco, não vamos fazer isso, não conte comigo. E ele disse que ia resolver isso com o Duque e o Vaccari e que não ia cobrar, que não ia implementar esse tipo de estrutura. Eu não sei se essa estrutura acabou sendo implementada ou não, mas porque simplesmente eu não concordei com ela. Agora, ela pode ter sido implementada e eu não ter conhecimento. Mas esses estaleiros que concordaram lá, não os operadores, os estaleiros que concordaram em fazer esse pagamento, o que eles ganharam em troca? Qual foi o motivo desses pagamentos? Doutor Moro, eu imagino que já era praxe fazer esse tipo de cobrança. Não era que houve um toma lá da cá, você vai pagar essa comissão e vai ser contratado. Porque
é o que eu imagino, tá? Que isso já era uma praxe dentro dessa estrutura que o Barusco tinha dentro da Petrobras de fazer essas cobranças. Então, eu não entendo que eles tiveram alguma regalia depois. Pelo menos, do meu ponto de vista, da minha gestão como presidente da Sete Brasil, eles nunca, nenhum deles teve nenhuma regalia por estar participando desse esquema de propinas. Mas eles foram forçados a pagar isso? O senhor ameaçou alguma vez eles? Ou teve conhecimento de alguma ameaça? Não, nunca tive nenhuma ameaça em relação a isso. Eu mesmo nunca ameacei, porque eu nunca conversei com nenhuma outra pessoa que não fosse o Barusco a respeito desses valores. Mas o senhor também disse que aqui foi conversado sobre isso nesse jantar, não é? Não, foi conversado sim. Foi conversado. A conversa surgiu, a conversa da possível cobrança dessas comissões sobre os operadores de sonda surgiu logo após a conversa sobre o pagamento dessas propinas pelos estaleiros. Tá, então, e nesse jantar estavam o Renato Duque, o Pedro Barusco, o João Vacari e o senhor? Sim. Mais alguém, não? Não, só nós 4. Então nesse jantar foi conversado sobre isso também, né? Foi. Conversou com o senhor Renato Duque ou com o senhor João Vacari em alguma outra oportunidade sobre essas comissões? Não, senhor. E essa questão do motivo do pagamento que nós estávamos conversando, mas assim, eles pagavam e não tinham nada em troca? É um pouco difícil de compreender isso. Eu mesmo tenho dificuldade de compreender isso, doutor Moro. Vou citar um fato real. O Barusco uma vez me procurou dizendo que os representantes do estaleiro Jurong estavam reclamando da minha postura, que era uma postura muito firme, muito dura, e que eles iam fazer, entre aspas, queixa pro Vacari. E eu falei pro Barusco, manda direto, se eles quiserem fazer queixa, vão direto, porque eu não vou mudar minha postura. Não sei se essa queixa foi feita, mas nunca me chegou nenhuma posição do João Vacari pedindo para interceder a favor do estaleiro a respeito dessas questões. O senhor mencionou no começo, salvo engano, havia essa divisão dessas comissões, dessas propinas. Como que era essa divisão mesmo? Era 0,9% no total, 2/3 ou 0,6% para o Partido dos Trabalhadores e 1/3, 0,3%, era dividido em duas metades iguais. 0,15% para o que ele chamava de Casa 1, que era Petrobras, e 0,15%, que ele chamava de Casa 2, que eram os executivos da Sete Brasil. Num primeiro momento só eu e Barusco, sim. E depois também o Eduardo Musa. E por que eram destinados valores ao Partido dos Trabalhadores? Já nasceu assim, doutor Moro. Quando me foi apresentado isso, já foi apresentado dessa forma. Pelo que entendi, o representante do Partido dos Trabalhadores era o João Vacari. Sim. Com ele o senhor só tratou disso nesse jantar ou em uma outra oportunidade? Sobre esse assunto só nesse jantar. Ele chegou a procurar o senhor com reclamações do estaleiro Jurong? Nunca. Ou de algum outro estaleiro? Também não, nunca. O senhor conheceu o senhor Zuiz Kornick? Luiz? Não, Zivi. Zivi. Sim. Até antes de ir para a Sete Brasil. O senhor sabia que ele era representante da Kepler? Sim, eu reuni com ele por conta disso. E nunca tratou com ele essas questões de propinas? Não. Nem recebeu dele? Não, nunca tratei nem recebi dele. Eu conheci o senhor Zivi nas visitas que a gente fazia aos estaleiros. A gente visitava todos os estaleiros e o Zivi era uma pessoa assim, muito importante dentro do estaleiro Brasfels. Então, todas as visitas da Petrobras, de qualquer pessoa graduada da Petrobras, ele estava lá para fazer o acompanhamento das visitas. A senhora Mônica Moro, o senhor conheceu? Não, só através dos jornais. É o João Santana? Também, mesmo caso. É basicamente isso. Perguntas do Ministério Público? Sim. Sr. Ferraz, o senhor participou da montagem da elaboração da Sete Brasil, né? Sim. E não ficou muito claro para mim, o senhor falou, quando o doutor Moro perguntou ao senhor sobre essa questão do pagamento de
parte da propina ao Partido dos Trabalhadores, o senhor mencionou que quando me foi apresentado foi assim, mas eu não entendi se o senhor participou de todo o projeto e, pelo que consta aqui, o senhor foi das pessoas mais importantes na criação desse projeto da Sete Brasil. Como o senhor não participou dessa... O senhor porque, doutora, a estrutura da Sete Brasil, no meu entendimento, até eu ser apresentado a essa estrutura de comissões ou propinas, que só ocorreu depois, bem depois, a montagem da Sete Brasil ela tinha um objetivo benéfico para a Petrobras. Para mim, a intenção, eu sempre fui um técnico dentro da Petrobras. A minha função sempre foi técnica, mas eu nunca tive função de diretor, de gerente executivo, que pudesse ter uma influência muito grande sobre esse tipo de questão. Então, quando me foi... o senhor foi presidente da Sete Brasil depois? Sim, depois, né? quando eu saí da Petrobras. E a ideia de propina? Saiu quando? A ideia eu não sei. Me foi apresentado pelo Barusco quando eu cheguei na Sete Brasil. Isso foi quando? Após maio de 2011 foi quando eu cheguei na Sete Brasil. Eu não sei precisar a data, mas foi logo depois que eu cheguei. Isso então já foi antes das contratações? Foi entre a contratação do primeiro lote de 7 sondas e o segundo lote de 21 sondas. Tá. E nesse momento que foi falado para o senhor que haveria esse pagamento de propina, já estava estabelecida a forma de divisão? Naquele momento, o Barusco me disse que seria 1%. Sim, mas a divisão? Ele não falou exatamente como seria a divisão, não. Nesse Quem momento seriam ele não os destinatários? falou. Ele Só falou? Depois, num outro momento, aí ele me disse que não seria mais 1%, que seria 0,9%, e aí que ele me reportou como é que seria a divisão. Mas nesse primeiro momento... Mas nesse momento ele falou que seria Casa 1, Casa 2 e partido? Ele falou que haveria a participação da Petrobras no pagamento, sim. Certo. Não falou em Casa 1 e Casa 2 nesse primeiro momento, falou ele só falou isso depois. Tá. Falou que o senhor Renato Duque receberia também? Ele não falou explicitamente, mas eu deduzi que sim. Tá. E do senhor ele João só Vacari? Falou explicitamente isso depois, num segundo momento, quando ele me reportou qual seria a divisão dos valores. E do repasse dos valores para o Partido dos Trabalhadores? Ele falou que haveria, desde o primeiro momento ele falou que haveria. Desde Agora, 2011. quanto seria como seria essa divisão foi só depois. Certo. O senhor, no seu termo de depoimento, o senhor mencionou que teve 5 encontros com o senhor João Vacari, isso é verdade? Sim. Nesses encontros, o que o senhor discutiu com ele? No primeiro foi esse que eu reportei no jantar, foi onde eu conheci o João Vacari. Certo, e os outros 4? E a partir desse primeiro encontro, eu procurei me afastar tanto do Duque quanto do Vacari, por conta desse pedido deles, ou dessa quase imposição de replicar esse pagamento para os operadores de sonda. Então, durante vários meses, eu me afastei dos dois. Eu não tive qualquer encontro com nenhum dos dois, nem o Duque nem o Vacari. Num dado momento, o Barusco me procurou e falou que seria importante. A gente já começava a ter alguns atritos no relacionamento com a Petrobras. A Petrobras, quando a Sete Brasil foi criada, a Sete Brasil... O atrito era com quem na Petrobras? Não, era em geral, não existia assim, era com a presidente Graça, com o diretor de exploração e produção, com alguns gerentes de exploração e produção, não era nada específico, mas era uma postura da Petrobras que tinha mudado. No início, a Petrobras enxergava a Sete Brasil como uma empresa importante para ela, onde ela teria uma participação minoritária, mas importante para alinhar interesses dos sócios da Sete Brasil com os interesses da própria Petrobras. Com a mudança da diretoria da Petrobras, essa visão acabou. A Sete Brasil passou a ser tratada como um fornecedor a mais. Um fornecedor importante, mas só um fornecedor. Então começou a existir uma série de atritos até entre os sócios. Os sócios da Sete Brasil em geral, que eram investidores financeiros, com os sócios Petrobras. Então esses atritos começaram a surgir, e aí o Barusco me procurou e falou que seria importante a minha reaproximação com o Duque e o Vacari. E aí foi agendado, eu concordei, e foi agendado um jantar num restaurante em Copacabana, no hotel, se não me engano é o Windsor, era o antigo Hotel Meridian, tem um restaurante no térreo, e foi agendado um
um jantar ali, e ali houve uma aproximação onde a gente não falou de comissão, não falou de propina, não falou de dinheiro. Que a gente falou sobre as dificuldades da Sete Brasil, essa mudança de postura da Petrobras, e os dois disseram, né, o Renato Duque e o João Vacari disseram que tinham um ótimo trânsito com a nova diretoria da Petrobras e que podiam trabalhar no sentido... Doutora, eu acredito que tenha sido final de 2012, em algum momento em 2012. Isso foi então com o João Vacari e Renato Duque, é isso? Renato Duque, João Vacari, eu e Barusco de novo. Então nessa época, 2012, já estava acertado que haveria esse pagamento da propina. Sim. E já estava... As divisões, os valores, tudo definido. Mas nesse jantar, para ser fiel à verdade, a gente não tocou nesse ponto. A conversa que surgiu ali foi uma conversa estritamente na questão da relação de distensão entre Sete Brasil e Petrobras. Mas se o problema não era com o Renato Duque, por que ele foi para essa reunião? Porque ele... Se o problema de relacionamento não era com ele, era com outras pessoas. Não, o relacionamento era com a Petrobras, Sete Brasil e Petrobras. Sim, e o Barusco disse que seria importante a minha reaproximação com os dois, porque os dois podiam trabalhar no sentido de reaproximar Sete Brasil e Petrobras. Na Petrobras? Ajudar a Sete Brasil, é isso? Ajudar a Sete Brasil na reaproximação. Como eu falei, existia uma série de discussões, de desentendimentos, inclusive a nível dos sócios. Na relação societária entre os sócios da Sete Brasil, que não era a Petrobras, e os sócios da Petrobras. E essas reuniões para acertar os relacionamentos, enfim, foram realizadas com outras pessoas da Petrobras, além do... Essa primeira reunião Graça, foi dessa reaproximação. Os diretores que o senhor mencionou, ninguém? Não. Nenhum desses? Não. Foi só com eles, e eles disseram que tinham um bom trânsito com essas pessoas. E depois dessa reunião, os problemas diminuíram, se resolveram? Muito pouco. O atrito... Muito pouco. Diminuiu, sim, mas muito pouco. Então tá. E então falamos de 2 encontros, mais outros 3 encontros. Depois a gente teve mais outros encontros ainda nessa linha, num primeiro momento, e já no final eu tomei conhecimento de que a presidente Graça, a presidente da Petrobras, ela tinha intenção de me substituir na direção da Sete Brasil ao final do meu mandato. Eu tinha um mandato de 3 anos, esse mandato se encerrava em abril de 2014, e no final de 2013 eu tomei conhecimento desse fato. O senhor tomou conhecimento por quem? Era a primeira vez pelo Eduardo Musa. O Musa tinha muitas reuniões com a Petrobras e ele dizia que as pessoas dentro da Petrobras reportavam para ele que isso era certo. Num primeiro momento eu não acreditei muito, mas depois, conversando com pessoas dentro da Petrobras, eu vi que era real essa E o motivo? intenção. Eles não estavam gostando da sua gestão? Eles falaram alguma coisa? Eles entendiam que a gestão da Sete Brasil deveria ser uma gestão, entre aspas, administrada pela Petrobras. A Petrobras, a Graça uma vez me reportou, numa reunião que eu tive com ela, ela falou: Ferraz, eu sei que a participação da Petrobras é só de 10%, mas os meus 10% valem mais que 100%. A Sete Brasil precisa fazer o que a Petrobras quer e ponto final. A Sete Brasil não pode ter vontade própria. A Sete Brasil tem que ser conduzida na forma como a Petrobras deseja. E eu não entendia dessa forma. Então existia aí um atrito bastante forte. Eu acho que em função dessa diferença de opinião é que eu acabei sendo substituído. No final do meu mandato, de fato, em abril de 2014, eu saí e fui substituído por um outro executivo dentro da Sete Brasil, indicado pela Petrobras. No final, quer dizer, isso consta inclusive de ata do Conselho de Administração da Sete Brasil, a minha gestão foi muito elogiada por quase todos os conselheiros presentes. Inclusive aqueles conselheiros das empresas indicados pelas empresas que votaram pela minha saída. Então, aparentemente, quer dizer, a minha postura de firmeza no sentido de defesa dos interesses dos acionistas teve concordância deles próprios, por conta dessa manifestação no final da última reunião de conselho que eu participei.
Tá. No seu termo, o senhor fala aqui que teve 5 encontros com o João Vacari e que em um deles foi tratado assunto relativo à pretensão de pagamento, de propina, e apoio político para manter o declarante na presidência da Sete Brasil. Que apoio político era esse? No final, quando eu descobri que existia essa intenção da Petrobras de me substituir, eu conversei com ele, falei, o João Vacari, e falei, João Vacari, a Graça, né, a presidente da Petrobras, Graça Foster, ela tem...